e aos demais colegas que aqui estão participando dessa aula. É a nossa terceira aula da disciplina Sintaxe da Língua Inglesa. Tá? E nós vamos hoje continuar com a disciplina aula 3. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma pequena revisão do que foi já passado, alguns destaques de alguns tópicos. Tá? Antes de mais nada, saudações a todos aqui, gostaria de enfatizar mais uma vez a participação de todos nos fóruns. A gente tem que estar sempre cobrando, né? Participação nas atividades, porque é muito importante para vocês não perderem os prazos. Tá? Sempre tem aquela velha problemática daqueles que deixaram sempre para fazer as tarefas na última hora e também para fazer a postagem dos fóruns. Tá? Portanto, fiquem atentos ao cronograma da disciplina, do curso, para que vocês não venham ter problemas posteriormente. Ok? Lembrando também que deve sempre estar procurando o apoio do seu tutor presencial, do seu tutor à distância, porque são eles que dão o suporte na disciplina e tudo que você precisa no acompanhamento do seu curso, tá certo? Portanto, fiquem atentos, mais uma vez, repito, e não deixe para a última hora, tá? Tem aquele velho ditado que quem deixa tudo para o final vai ter prejuízo depois, né? Bom, na aula passada nós falamos sobre as diferenças conceituais de morfologia e sintaxe, né? Nós temos ênfase aqui porque que nós falamos de morfologia e não só de sintaxe, porque as duas andam sempre juntas, tá? Nós enfatizamos isso aqui, tá? Fizemos aí uma abordagem da língua inglesa nos níveis morfológicos, sintático e discursivo, e vocês viram que o nível morfológico é aquele que estuda os morfemas, né? São aqueles... são as palavras que formam... Aliás, são os morfemas que formam as palavras. Falamos também do nível sintático, com os períodos, as orações e a sentença, e também no nível discursivo, né, que fala das relações entre as frases em textos mais longos, que é o discurso propriamente dito. Tá? Vocês ficaram sabendo também que tem o nível único, de descrever a estrutura de uma língua em apenas um nível, né? Que é quando nós estabelecemos as relações com outros níveis, através da análise linguística. E a morfossintaxe, o que ela faz? Designa a interação da morfologia com a sintaxe. É onde nós dizemos que temos aí um nível único. Tá? Então, assim, essa interação, a forma como a palavra pode ser afetada pela construção sintática na qual ela é usada, é o que nós chamamos de morfossintaxe. Por isso que nós estudamos tanto a morfologia como a sintaxe. Certo? À medida que a gente vai estendendo a disciplina, vocês vão compreendendo, vão se familiarizando mais com o que com a diferença de morfologia e sintaxe. Nós falamos também do modelo de 6 níveis, o modelo de 6 níveis que se sustenta em 3 princípios básicos, que são os meios de transmissão, a gramática e o significado. Medium of transmission, grammar and meaning. E dando um destaque para a gramática. O que a gramática faz? Estuda a morfologia e a sintaxe. Falamos também dos morfemas. Né? Morfemas. É o bicho de 7 cabeças para alguns. Mas o que é morfema? O que são morphemes? A morpheme is the smallest unit of meaning or grammatical function. Então, morfema é a menor parte da unidade de significado ou função gramatical.
Um morfema pode ser uma raiz de uma palavra, pode ser um prefixo ou um sufixo. Tá? A maioria das palavras tem mais de um morfema, mas um morfema não é o mesmo que uma sílaba. Vocês têm que compreender isso. Um morfema não é o mesmo que uma sílaba. Nós temos um exemplo aí, ó, like cable. São 3 sílabas e 2 morfemas. E temos aí um pequeno desafio para vocês. How many morphemes are there in the word unbelievable? Quantos morfemas nós temos na palavra unbelievable? Primeiro você tem que saber o que é morfema e não confundir morfema com sílabas. Tá? Então, por exemplo, a palavra desire, ela tem apenas um morfema. Boy, um morfema. Boys, né? Boys, já temos aí nós temos aí uma desinência no final. Né? Boys, girls, se for no singular, nós temos aí um único morfema. Mas no plural nós temos 2 morfemas. E antes de continuarmos na unidade seguinte, nós falamos também sobre o conceito de sintaxe. Né? Nós falamos aqui sobre o conceito de sintaxe. E vocês viram que a sintaxe, qual o papel dela? Ela estuda como as palavras são organizadas, formando os sintagmas, as orações e os períodos, que são as sentences. Tá? Nós temos aí um conceito. The part of grammar that represents the speaker's knowledge of sentences and their structure is called syntax. Tá? O que é sintaxe? Parte da gramática que representa o conhecimento de um falante de sentenças e suas estruturas, das suas estruturas, é o que chamamos de sintaxe. E o que ela faz? Ela especifica ou determina o uso correto da ordem das palavras em uma língua específica. Todas as línguas têm mecanismos como a sintaxe para fazer um sem número de sentenças. Ou seja, a sintaxe ela trabalha para organizar sentenças em qualquer idioma. Essa característica é compartilhada por todos os falantes de uma língua. Ou seja, para que você possa falar, é óbvio que as sentenças estejam organizadas de uma forma correta, de acordo com a estrutura daquela língua. Tá? Então, a sintaxe trabalha dessa forma. Então, gente, agora que nós já sabemos qual o papel da morfologia e da sintaxe dentro da gramática, né, vamos mostrar como uma língua é estruturada a partir da sua unidade mínima e significativa, né, que é o morfema, e que é usado para formar palavras que formam as frases e assim sucessivamente. Para que a gente entenda melhor, a língua ela tem toda uma hierarquia, a língua inglesa. Como que seria essa hierarquia? Nós temos ela aqui de 2 formas. Né? Na letra A, vocês podem ver que as sentenças são analisadas dentro das orações. Ó. Sentences are analyzed into clauses, que, por sua vez, são analisadas dentro das frases, né? Que são analisadas dentro das palavras, que são analisadas dentro dos morfemas. Vocês observam que no quadro A, o morfema está lá na base. Por que ele está na base? Porque ele é o principal formador. Ele está lá na base para poder formar as sentenças, né? E passa por tudo isso. Primeiro, professor? Sim. O senhor está apresentando slide? Sim. Não está aparecendo, não. Não está aparecendo? Não. Só um instante. Então, eu vou retornar. Um minuto. Apresentar aqui numa janela, não é isso?
Compartilhar. Apareceu? Isso. Ainda não. Então, Agora sim, agora sim. apareceu, né? Isso. Certo. Então, eu vou voltar lá para o primeiro slide. Certo. Pronto. Primeiro slide. Só que assim, o senhor tem que colocar para apresentar, depois escolher a janela de apresentação que está sendo apresentada. No caso aí a gente está vendo o slide, só que se eu colocar em apresentar ali, vai ficar a tela preta. Aí teria que reescolher a janela de apresentação, que vai ser uma ou outra. Certo. Então, vamos lá. Apresentar a janela inteira ou uma janela? Não, o senhor vai lá no seu slide, coloca em apresentar para ficar em tela cheia. Aí o senhor dá um tab aí para mudar, Correto. para sair da tela, entendeu? Aí o senhor vem aqui no Meet e escolhe a janela de apresentação lá do PowerPoint. Eu minimizo ele. Aqui. Uma janela. Aí depois em compartilhar, né? Apareceu? Não, ainda não. Agora tá. O senhor está apresentando, escolheu a janela do Meet. Ou foi a tela? Mexa ele, vá lá no slide lá. Vá lá no slide. Pode ir lá no slide. Pode deixar do jeito que tá aí. Aqui no Meet, deixa do jeito que tá. Certo, agora eu estou aqui no slide. Eu vou botar em tela cheia. Então o senhor escolheu a janela do Meet. O senhor coloca, em vez de uma janela, o senhor coloca para apresentar a tela. Vem aqui no Meet, em apresentações. Pode fechar essa aqui, né? Parar de apresentar. O senhor escolhe lá de novo. Aqui no Meet mesmo. Parar a apresentação. Aí o senhor vai apresentar a tela inteira. Acho que é a opção de cima, a primeira opção. Agora que eu entro com o slide. Apareceu? Pronto? Aqui para mim ele aparece em tela cheia. Para mim não apareceu ainda não. O senhor apresentou? Escolheu lá a opção de apresentar a tela inteira? Escolhi. Em compartilhar, né? Sim. Pronto. Tá ótimo. Veja aí na apresentação do slide se ele vai aparecer todo. Não, ele está aparecendo mais com... Então deixa eu colocar em tela cheia. Não, coloque para apresentar lá no slide. Isso, ótimo. Tá ótimo. Pronto, né? Agora deu? Deu, tá ótimo, maravilha. Certo, então vamos lá. Só recapitulando. Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa terceira aula. Tá? Terceira aula de sintaxe da língua inglesa. Nós, só fazendo uma recapitulação aí, pedindo a vocês para que não deixem de responder as atividades em tempo hábil e também participar dos fóruns, tá? E também pedir o apoio dos seus tutores presenciais à distância. Lembrando também que a prova de vocês já está disponível lá na plataforma, tá? Procurem acompanhar com a apostila que você não vai ter tanta dificuldade para responder a prova, tá?
façam de forma consciente e busque a orientação com o material de apoio que está disponível também na plataforma. Bom, na aula passada nós vimos diferenças conceituais entre morfologia e sintaxe, né? Tivemos uma abordagem também da língua inglesa nos níveis morfológico, sintático e discursivo. Tá? O nível morfológico estuda os morfemas, que formam as palavras, o sintático fala dos períodos das orações, e o discursivo faz a relação entre as frases e os trechos mais longos da linguagem. Nós falamos também do modelo de 6 níveis, né? O modelo de 6 níveis, que é sustentado em 3 princípios básicos, que é o meio de transmissão, a gramática e o significado. A gramática é onde nós estudamos a morfologia e a sintaxe. Falamos também do morfema, que são aquelas unidades básicas de significado, né? Que são as palavras simples ou elementos formadores das palavras complexas. Esses elementos básicos são o que nós chamamos de morfemas, e o estudo como eles se combinam para formar as palavras é a morfologia. Daí que vem o nome morfologia, porque é formada dos morfemas. Tá? Falamos também sobre sintaxe. Antes de continuarmos com o nosso conteúdo, você aprendeu que a sintaxe estuda como as palavras são organizadas, formando os sintagmas, as frases, né? As orações, as clauses, e os períodos, que são as sentences. É isso? E agora que nós já sabemos qual é o papel da morfologia e da sintaxe dentro da gramática, nós vamos mostrar como a língua é estruturada a partir da sua unidade mínima e significativa, né? Que é o morfema, que é usado para formar as palavras que formam as frases e assim por diante. Nós temos 2 quadros demonstrativos, né, onde você pode ver que o morfema ele está na base. Na letra A, no quadro A, você pode ver que o morfema está na base. Então, se você olhar, se você pegar uma sentença, você vai ver que ela é analisada dentro das orações, das clauses, e, por sua vez, é analisada dentro das frases, que é analisada dentro das palavras, que, por sua vez, são formadas pela unidade mínima, que é o morfema. No lado B, nós temos a formação ao contrário, né? A base, quem é a base? O morfema. São usados para construir o quê? As palavras, né? Que as palavras são usadas para construir as frases. E, por sua vez, são usadas para construir as orações, daí que nós vamos formar as sentenças. Então, gente, aqui você fica sabendo que há uma certa hierarquia. O morfema ele está na base, tá? Até chegar numa sentença. Então, o morfema é a parte constituinte, a menor parte constituinte de uma sentença. Tá certo? E lá na nossa gramática, como agora você já sabe o que é morfema, nós vamos ver agora alguns tópicos conceituais do significado de gramática. Tá? É importante a gente compreender, porque há vários linguistas com diferentes teorias sobre o real significado de gramática. Né? Gramática, definindo a gramática para professores. Mas como você define a palavra gramática? Né? A princípio é uma palavra complicada. Né? Alguns linguistas definem a gramática como a descrição de uma língua. Mas também nós podemos pensar em outras descrições, como muitos linguistas defendem. Né? O que é a gramática? Aqui nós temos o ponto de vista de alguns teóricos. É um livro que contém regras, né, de uma língua, e, na verdade, essa primeira descrição aqui, esse primeiro conceito, ele é uma concepção do senso comum. Né?
Se você perguntar a uma pessoa, o que é uma gramática? A gramática é o livro que regulamenta uma língua, podemos assim dizer, se levarmos por este lado. Né? É também o estudo sistemático de uma língua. Podemos também adotar essa concepção. E pode ser também um conjunto de regras que lida com as palavras, sintaxe e a estrutura das palavras. Então, estas regras, geralmente, elas são prescritas como auxiliares na aprendizagem de uma língua. Né? Aí já são regras menores, para que você possa estudar e compreender uma língua. Então, gente, essas definições, todas essas definições aqui apresentadas, elas são aceitas, né? Independentemente da corrente teórica seguida pelo linguista. Tá? Todas elas fluem para o mesmo caminho e são bem aceitas, tá? Independente do teórico que a defende. Né? Principalmente os linguistas contemporâneos. Isso quer dizer que toda estrutura linguística ela é passível de análise, né? Porque ela contém uma descrição sistemática da estrutura de uma língua. Então, pode ser analisada, já que ela é assim descrita. Vamos ver os tipos de gramática. Tá? Aqui já é uma descrição mais detalhada. Quando nós falamos de gramática, nem sempre nós vamos ter um consenso, porque até na gramática de língua portuguesa, por exemplo, não há um consenso de qual a gramática que é a correta. Tá? Mas, por isso que há vários tipos de gramática. Então, vamos ver aqui dois tipos principais que nós temos. Né? Como você deve ter percebido, o termo gramática, ele apresenta diversos sentidos. Né? Então, a gente vai fazer aqui uma distinção básica de dois tipos principais. Né? A gramática prescritiva, né? Ou normativa, como o próprio nome diz, ela dita as regras de funcionamento de uma língua. Né? E qual é a sua característica principal? Né? Sua característica principal que ela é arbitrária. Né? Porque ela não considera os diferentes contextos em que a língua é usada pelos seus falantes. Por isso que tem um nome aí, prescritivo. Né? Não é à toa que eu coloquei esse quadro, onde tem aí prescritivo, com o conceito do que é algo prescritivo. Né? Em que é uma coisa que há prescrição, que prescreve, que ordena conteúdo de norma, regra, preceito, determinação normativa, regulamento prescritivo, que estabelece uma norma ou modo de realizar, de fazer alguma coisa. É um texto prescritivo. Gente, baseado nesse conceito, que os teóricos que defendem a gramática prescritiva têm essa característica, dizendo que ela é arbitrária, porque ela tem que seguir o que está prescrito. Tá? Ou normativa. Normativa que contém normas. O próprio nome já diz isso. Né? Então, a gramática normativa, ela ataca muito as variantes que proliferam no uso das línguas, principalmente na forma escrita. Né? Então, eu acredito que vocês têm conhecimento dessas variantes, porque nós frequentemente deparamos com normas que quebram o que prescreve a gramática normativa. Tá? Nós temos exemplos muito claros no nosso dia a dia, muitos exemplos, não só na língua portuguesa, como também na língua inglesa. Vamos ver alguns exemplos aqui que são claros. A gramática normativa, quebrando as regras. As regras. Vez por outra, a gente dá esses deslizes também, né? Quebrando as regras. Tá? Então, temos que, até na apresentação da aula, a gramática tem que ser a normativa, prescritiva. Tá? Por isso que a gente está sempre pegando no pé. Vamos lá. O que nós temos nesse quadro? Né? Esse quadro, o que ele diz? O verbo no infinitivo, ultimamente, vocês devem ter percebido que ele vem perdendo o seu R. Né?
a sua desinência verbal, tá? Nas redes sociais, principalmente. Vamos lá. Nós temos algumas frases aí corretas e outras incorretas que proliferam nas redes sociais, né? Na primeira frase, você vê que não tem o R no verbo tomar. Ó, vou tomar banho. As pessoas hoje não se preocupam com a norma culta, tá? Então, escrevem da forma como elas acham que pronunciam, né? E acham também que esse R não vai fazer falta alguma, né? Então, a marca do infinitivo é justamente o R no final do verbo. Se você se deparar com o verbo e ele estiver no infinitivo, tem que constar o R, tá? O verbo escrever, na segunda sentença. Quero escreve uma carta. Vou falar com você. Irei arruma isto agora. Onde está o R? Né? Então, o infinitivo foi suprimido. Tá? Não se pode nem dizer que aí é um verbo nessa primeira parte. Tá? Não podemos dizer que é um verbo, porque não está no infinitivo. E assim, há um sem número de regras que são quebradas constantemente nas redes sociais. Tudo isso em nome da comunicação e da forma rápida de se comunicar. Entretanto, isso pode criar um precedente no futuro. Em algum momento formal, essa falta da gramática, ela vai deixar você na mão. Tá? Portanto, temos que seguir o que diz a gramática normativa ou prescritiva. Vamos ver aqui, seguindo mais um exemplo, né? A forma como a mensagem é transmitida, ela pode até, pessoal, influenciar na recepção do destinatário. Tá? Por exemplo, se você precisa de um professor para dar uma aula de reforço, né? E ele vai escrever o seu anúncio mais ou menos nesses termos, você certamente não vai contratar esse professor. Tá? Eu estou colocando o exemplo como que nós temos aqui na apresentação. Né? Precisa-se de pedreiro e ajudante. Olha só como a gramática normativa aí foi mais uma vez teve as suas regras quebradas. Né? Então, a imagem já diz tudo aí. Olha aqui mais um exemplo clássico. Né? Ônibus e caminhões, exceto carga e descarga. Olha só como é que está o exceto. Tá? Então, para um outro tipo de gramática, não faz diferença. Tá? Mas a gramática normativa não vai deixar isso passar em branco. Então, aqui é mais uma vez para você não confundir a pronúncia com a escrita. Tá? Na língua inglesa, nós também temos o costume de não seguir as regras gramaticais, né? Principalmente no nível sintático. Olha só. Belo Horizonte, the city that closed schools and made children sick. E esse end aí, o que ele está fazendo? And, olha só a colocação. Tá? Não é a conjunção aditiva. Tá? Não é a conjunção aditiva. Tem um nome aí, um substantivo. E lá no final ainda tem mais uma pérola. 1 years without schools. 1 years. Será que está correto? 1 years. Tá? Então, busque compreender as expressões, compreender melhor essas expressões, tá? E veja como ela está escrita. E para finalizar, nós temos aqui, ó, não cometa erros, tá? Na verdade, são expressões que você pode se deparar frequentemente
e vai achar que é um erro gramatical e não é. Então, temos que saber separar, tá? Separar e conhecer as expressões de uma determinada língua, no nosso caso, a língua inglesa, tá? Dead end. Dead é morto. Tá? Dead, morto. End é final. Mas o que seria? O que nós poderíamos traduzir dead end? Alguém tem uma sugestão do que seria dead end? Vamos lá, pessoal. O que seria dead end? Dead end, em inglês são expressões locais. Nesse caso aqui, essa expressão dead end significa caminho sem saída, ou beco sem saída, rua sem saída, tá? Estrada sem saída. Tá? Às vezes você vai num local, tem uma seta indicando para uma determinada rua, e lá está escrito dead end. Então, dead end significa rua sem saída, caminho sem saída. Tá? Então, essas expressões, é importante que nos familiarizemos com elas, para não confundir com erros gramaticais. Tá? Nós vimos a gramática descritiva, agora vamos falar um pouco aliás, vimos a prescritiva, vamos falar da descritiva. O que a gramática descritiva faz? Né? Estuda e interpreta a estrutura da língua, levando em conta a forma como ela é usada pelos seus falantes. Ou seja, ela leva em consideração a compreensão do que é falado sem se preocupar com os rótulos utilizados. Então, a descritiva, ela não segue uma norma mais culta. Tá? Então, ela se preocupa mais com o que é falado, com a compreensão. Tá? Olha lá, procura simplesmente descrever os usos das regras da língua e buscar razões para esses usos, sem a preocupação de rotular os empregos em certo e errado. Tá? Na verdade, essa gramática descritiva ela está preocupada mais com a compreensão. Ou seja, se a mensagem chegou até o receptor e foi compreendida, é a que é o mais importante dentro da gramática descritiva. Tá? Aí diz ainda, a gramática descritiva e o ensino reflexivo tem de apoiar-se na gramática internalizada dos alunos. Eles só podem efetivamente observar o que conhecem e dominam, como locutores ou interlocutores. Seria mais ou menos dizer que o importante é a compreensão, tá? Dentro daquilo que está sendo falado para a gramática descritiva. Olha só um exemplo. Então, vamos interpretar essa imagem. Sarah will be with you in a minute, Jake. Sarah will be with you in a minute, Jake. Então, nós temos uma sentença aí e uma imagem que é de interpretação. Tá? A figura vai nos ajudar a interpretar o que está sendo falado. Sarah will be with you in a minute, Jake. Tá? Então, na interpretação, está ao pé da letra, Sarah estará com você em 1 minuto. Isto é, não significa dizer que é 1 minuto temporal, mas que em instante, nesse momento, que é um tempo que não vai demorar. Tá? Então, essa é uma interpretação da mensagem. Tá? Sarah will be with you in a minute. Então, o importante é a compreensão da mensagem. I'm sorry, so the new computer virus CyberDog X9 ate my homework, I swear. Olha só, nós vemos aqui que o termo
da gramática descritiva, nesse caso, refere-se a uma descrição objetiva e não crítica das construções gramaticais em uma língua. Então, ele está sendo o mais objetivo possível aqui. Tá? Ele quis, o personagem quis descrever uma situação e ele buscou, da forma mais objetiva possível, falar o que pretendia, o que o professor estava esperando. I'm sorry, sir. The new computer virus CyberDog X9 ate my homework. Né? Ele está pedindo desculpas, né? Porque um novo vírus de computador chamado CyberDog X9 comeu o seu trabalho. Quer dizer que o vírus pegou. Ele foi objetivo, já foi dizendo o que houve com o professor, né? com o seu computador. Provavelmente não fez uma tarefa e está se justificando. Então é isso, a gramática descritiva, ela busca mais a compreensão da mensagem. Vamos adiante. Aí nós temos um outro tipo de gramática, que é a gramática funcional. Né? Gramática funcional. Essa abordagem, ela surgiu a partir dos estudos da gramática descritiva, né? Que era o chamado modelo funcional, desenvolvido a partir da década de 50 por Michael Halliday, a gramática funcional. Nós temos aí a diferença da gramática funcional para a gramática formal. Né? A gramática formal, enquanto ela tem orientação sintagmática, a funcional tem orientação pragmática. A formal tem interpretação da língua como um conjunto de estruturas que usa a formalidade para organizar essa estrutura de uma forma que se possa entender melhor. Já a gramática funcional, interpretação da língua como uma rede de relações. Ou seja, o importante é estar funcionando. É ter a conexão para funcionar de forma mais objetiva. A gramática formal dá ênfase nos traços universais da língua, tendo a sintaxe como base na organização em torno das sentenças, das frases. Já a gramática funcional ênfase nas variações entre línguas diferentes, semântica como base a organização em torno do texto ou do discurso. Ou seja, a gramática funcional, ela valoriza mais a fala. Já a gramática formal valoriza a sintaxe. O eixo, nessa primeira parte, o eixo sintagmático é definido como o eixo da combinação e o paradigmático, né? O pragmático é definido como o eixo das escolhas, ou seja, são as possibilidades e combinações de escolha disponíveis dentro do campo de alternativas. Ou seja, a gramática funcional, o próprio nome já diz, ela consiste em que se funcione, que chegue ao objetivo. E a gramática formal deve seguir a todas as regras da gramática normativa. Por isso que chamamos dessa forma. Continuando. Vamos falar das noções introdutórias das estruturas das sentenças. Né? Estrutura das sentenças. Abordaremos características das principais categorias lexicais. Que categorias são essas? São os substantivos, né? Os verbos, adjetivos, advérbios, destacando suas formas e funções. Vocês vão observar as funções de todas essas categorias lexicais dentro da gramática. Vamos dar aqui uma definição. A estrutura das sentenças, como vocês podem ver nesse quebra-cabeça, né, elas devem ser encaixadas de forma harmoniosa para formar um todo significativo. Quando você quer formar uma sentença, se elas não encaixarem perfeitamente, não terá o mínimo, ou seja, o significado. Tá? Portanto, ficará difícil de você identificar o que se quer transmitir. Isso também acontece ao combinarmos as palavras para formar os sintagmas, que são organizados sem respeitar a ordem
determinada pelas regras sintáticas, né? Que vão formar as estruturas agramaticais. Por exemplo, quando você vê uma parede de tijolos, aquela parede de tijolo exposto, você pode observar que os tijolos, eles são colocados de uma forma que um vem aprender o outro, tá? Porque se você colocar um tijolo sobre o outro de maneira linear, verticalmente, nunca que você vai conseguir formar uma parede. Então, assim são as estruturas das sentenças. Assim elas são formadas. Tá? Quando você coloca os morfemas, se você tiver morfemas soltos aleatoriamente, eles não vão formar as palavras. E, por sua vez, não vão formar as frases, nem as orações e nem as sentenças. Tá? Todos têm que estar, devem estar organizados de forma conjunta. Então, vamos adiante. Parts of speech, as partes do discurso. As categorias lexicais, elas são divididas em 8 partes. Quais são elas? São os substantivos, os pronomes, os verbos, os adjetivos, advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Tá? Então, são essas as categorias lexicais ou partes do discurso. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos e funções dessas categorias. Olha só. Nós temos 8 tipos e eles são chamados de partes de discurso em inglês. Essas categorias lexicais. A primeira, o substantivo. Para que serve um substantivo? O nome, né? Os substantivos, eles são usados para nomear alguma coisa, né? Quando nós temos um nome, nós temos um substantivo. A noun. She is good girl. She is good girl. O substantivo, ele está no final da sentença. She is good girl. She is a good girl. She is a good boy. She is a good teacher. Então, o nome do final é o substantivo. 2. Pronoun. Used in place of a noun. Quando eu não quero usar o nome, eu posso usar um pronome. O próprio nome já diz. Tá? O próprio conceito já diz. Ó, pronome. Pronome é usado no lugar do nome. They played cricket. They played cricket. Eu poderia dizer John and Peter played cricket. Mas John and Peter, eu tenho 2 nomes. Né? John and Peter played cricket. Mas vamos simplificar e usar um pronome. Ao invés de usar os 2, eu usei they, eles. They played cricket. Ok? Number 3. Verb. Express an action or state. Né? Um verbo. O que um verbo faz? Qual a função de um verbo? A função do verbo é expressar ação ou estado de alguma coisa. For example, I eat an ice cream. I eat an ice cream. O verbo está em destaque, o verbo to eat. I eat an ice cream. Tá? Só lembrando, pessoal, que os verbos, na sua forma natural, eles estão sempre no infinitivo. E na língua inglesa, o verbo no infinitivo, todos eles têm aquela partícula to. Tá? Então, o verbo comer, eat, nós teremos to eat. Escrever, to write. Ler, to read. Cantar, to play. Tá? Sonhar, to dream. E assim por diante. Então, os verbos expressam uma ação ou estado. I eat an ice cream. 4. Adverb. Add value to the verb. She speaks loud. O que o advérbio faz? O advérbio, ele valoriza o verbo.
Tá? Por exemplo, she speaks loud. Loud é um advérbio. Ó, she speaks loud. Como ela fala alto. Tá? Ela fala alto. 5. Adjective. Describing word noun. O que faz o adjetivo? Ele caracteriza o substantivo. Ó, describing word of noun. Ele dá uma descrição do substantivo ou do nome. Ó, the parrot is green. The parrot is green. O papagaio é verde. Tá? Ele dá uma característica do substantivo, que no caso é o parrot, o papagaio. Tá? The book is blue. The book is blue. Estou caracterizando o nome, que é book, que é o substantivo. The book is blue. O livro é azul. The car is red. O carro é vermelho. Tá? The car is red. Então, a característica do carro, ele é vermelho. Number 6, preposition. Preposition show relation with noun or pronoun. Então, a preposição, o que ela faz? Ela mostra a relação com o substantivo ou o pronome. The book is on the table. The book is on the table. O livro está sobre a mesa. A cadeira está embaixo da mesa. The chair is under the table. The chair is under the table. Então, nós temos aí a preposição on, em cima da mesa, e under, embaixo. The airplane is above the clouds. The airplane is above the clouds. O avião está sobre as nuvens, ou acima das nuvens. Né? Nós temos aí uma preposição. O que ela faz? Mostra a relação com o pronome ou o nome. Number 7, conjunction. As conjunções. Para que servem as conjunções? Join two words or sentence. As conjunções, elas têm um papel de juntar as palavras ou sentenças. One and one make two. Tá? One and one make two. Um e um faz dois. Tá? Poderia ser também me and you are friends. Eu e você somos amigos. Me and you are friends. Number 8, interjection. Express emotions or feelings. Express emotion or feelings. Então, as interjeições, elas expressam emoções e sentimentos. Wow, it's so beautiful. Então, esse wow aí é uma interjeição. Tá? Wow, it's so beautiful. Oh, é tão belo, é tão bonito. Então, todos esses oito, aí são os 8 tipos de palavras que compõem as partes do discurso. Ou nós podemos chamar também de categorias lexicais. Tá? Nós vamos trabalhar muito, e vocês também terão nas atividades, na avaliação, essas categorias lexicais. Tá? Vamos adiante. Aí você pergunta, o que é léxico? O que é léxico? Há diferença entre palavra e léxico? Nós estamos falando de categorias lexicais. Aí vem a pergunta, o que é léxico? Ao levarmos em conta as noções de forma e significado, nós entendemos que, para o estudo morfossintáxico, é necessário fazer uma distinção entre palavra ortográfica e palavra gramatical. Em geral, para o falante, a palavra é a unidade básica da língua. É perceptível na escrita e é também a unidade em torno da qual os dicionários são organizados. Olha só a importância da palavra. Vamos ver o que é a palavra ortográfica? Vamos ver aqui um exemplo.
Ó, palavra ortográfica. São formas separadas por espaços na forma escrita e suas formas correspondentes no discurso oral. Tá? Nós temos aí uma sentença com várias palavras separadas, que são, quando nós escrevemos, nós temos aí o quê? Por isso que nós chamamos de ortografia, né? Quando nós temos as palavras escritas. She likes red shoes. Tá? São palavras. She likes red shoes. São palavras ortográficas. Nas palavras ortográficas, né, nós estamos sempre atentos à forma como elas são escritas. Tá? Devemos também priorizar a forma, a normativa de como elas são escritas. Agora vamos ver a palavra gramatical. Né? Olha só a diferença. Já a palavra gramatical, são palavras que, em diferentes contextos, mudam de classe gramatical e, consequentemente, mudam a função sintática. Olha aí onde entra a parte da sintaxe. Então, gente, a palavra gramatical, ela desempenha uma função diferente no exemplo exposto. Né? Nós temos as palavras em destaque aqui nessas duas sentenças, é a mesma palavra. Entretanto, elas mudaram de classe gramatical e têm uma função diferente, sem deixar de ser a própria palavra. She likes red shoes. Tá? Red está destacado aqui. Red está caracterizando shoes, que é o nome, né? Que é o substantivo. O red é, portanto, um adjetivo. Ó, ela gosta de sapatos vermelhos. Então, esse vermelho aí é o adjetivo que está caracterizando os substantivos. Tá? Então, red, na primeira, ele é adjetivo, na segunda, ele já é o próprio nome. Ó. Red is her favorite color. Vermelho é a cor favorita dela. Tá? Então, vermelho, nesse caso, já é um substantivo. É um sujeito. Vamos aqui para um outro exemplo. I have a red car. Eu tenho um carro vermelho. I have a red car. Tá? She has a blue car. Ela tem um carro azul. Mas eu poderia dizer assim, blue is her favorite color. Azul é a sua cor favorita. Então, na língua inglesa, os adjetivos, eles sempre precedem aos substantivos, como você pode ver na primeira sentença. Red vem antes de shoes. Mas, red, na segunda sentença, ele aparece antes, portanto, ele é um substantivo. Tá? Ele está lá no início da sentença. Red is, nós temos um verbo em sequência, ó, vermelho é. Red is her favorite color. Vermelho é a cor favorita dela. Compreenderam a diferença? Como as palavras mudam de classe gramatical, né? Sem perder a sua forma como morfema. Né? Então, elas mudaram e mudaram também a função sintática. Tá? Mudaram de posição dentro da sentença, não mudaram a sua escrita, e mudou a função sintática. Então, essa é a palavra gramatical. Nós temos também as categorias, aí as categorias lexicais, elas são também chamadas de categorias sintáticas. Né? São chamadas de categorias sintáticas. Olha elas aí, categorias sintáticas, partes do discurso, que são parts of speech, classe de palavra e categoria gramatical e classe gramatical. Tá? Classe gramatical. Vamos lá. Aí agora nós temos as classes de palavras. Podemos dividir essas classes de palavras em dois grupos. As palavras lexicais e as palavras funcionais. Né? Lexicais e funcionais. As palavras lexicais são substantivos, os verbos,
os adjetivos, os advérbios. Essas palavras, pessoal, essas lexicais, elas carregam a maior parte do sentido, do significado da sentença. Por isso que chama de léxico, tá? Porque são nelas que estão descritos os significados. Se eu tenho uma sentença, verbos, adjetivos, advérbios, se em alguma sentença aparecer um adjetivo, ele está qualificando alguma coisa, tá? Está dando a característica de alguma coisa. O advérbio também está dizendo alguma coisa de determinada palavra, de um nome, de um substantivo, pode ser de um verbo também. E os verbos também carregam esses significados. Agora, vejam só as palavras funcionais. As funcionais são as preposições, os pronomes, os determinantes, as conjunções, né? O que são as palavras funcionais? Qual a função delas? São palavras que exercem a função mais estrutural, ou seja, indicam a relação entre as palavras lexicais num dado contexto e como essas devem ser interpretadas naquele contexto. Então, são apenas as funcionais, elas servem para fazer ligações, para dar uma característica, para determinar, tá? No caso das preposições, dos pronomes e das conjunções. Por isso que são chamados de funcionais. São as classes de palavras. Continuando, como é que elas se relacionam? Vamos ver. Como as classes de palavras se relacionam e qual a função de cada uma na sentença. Aqui está mais, o exemplo está mais claro. Aqui fica fácil para você ver como funcionam as classes de palavras numa determinada sentença. The teachers work hard at their web material and they love it. Né? Aí nós temos a função de cada um dentro da sentença. Olha só, o artigo é um determinante, teachers, substantivos, work é o verbo funcionar, trabalhar, hard é um advérbio que significa difícil, duro, at, nós temos aí o que? Uma preposição, there, nós temos aí um pronome que é um determinante, o a é um adjetivo, material é também um substantivo, and é uma conjunção aditiva, they mais um pronome, love um verbo e it no final é um outro pronome. Então são essas as classes de palavras. Você vê que cada um tem uma função dentro da sentença. Tá? Dentro da sentença, cada um desses tem uma função. Tá? Você pode pegar, escrever uma sentença dessa e procurar identificar o que cada palavra faz dentro da sentença. Tá? Aí, como que elas se relacionam? Se você não tiver o cuidado de colocar cada um no seu devido lugar, aí você pode estar quebrando as regras da gramática. Correto? Na próxima aula, nós vamos falar mais detalhadamente, pessoal, das classes de palavras lexicais, os substantivos, né, que são chamados de nomes, nouns, os verbs, adjectives and adverbs. Tá? Nós vamos falar detalhadamente, vamos conceituá-los e expor alguns exemplos de como essas palavras são utilizadas, essas classes de palavras lexicais são utilizadas. Correto? E eu vou deixar aqui vocês com mais uma daquelas sentenças que quebram as regras da língua portuguesa. Be careful what you read. Be careful what you read. Em uma determinada loja, alguém sacrificou aí a gramática da língua inglesa. Home teacher, Samsung. Tem algum professor a domicílio à venda em algum lugar, não sei onde é, mas
sacrificaram aí a língua inglesa. Tá? A gente sempre vê isso por aí e espero que vocês não cometam esses erros. Portanto, tenha cuidado com o que você escreve. Be careful what you read. Ok? Então, pessoal, thank you and see you next time. Ok? Muito obrigado aí. Desculpem pelo por esse pequeno equívoco que houve aí no início da aula, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e não esqueçam de responder as atividades e também o envio da sua avaliação, ok? Muito obrigado a todos pela atenção